Saí um pouquinho mais tarde com o vídeo. Hoje vocês têm o da manhã, mas estou falando do meio-dia, horário da Espanha. Porque eu queria ouvir muita coisa sobre o assunto, queria ter certeza do que ia dizer e ainda deixando isso um pouco em quarentena. Já me preocupa muito que isso esteja sendo dito por mais gente do que deveria. Porque se isso for uma mentira, seria coisa de algum maluco e pronto. Mas são vários, viu? São vários que dizem isso. Bem-vindo, madridista. E aí, como vocês estão? É que tem a ver com parte do vestiário. Está contra o Xabi Alonso e que isso é difícil de resolver. Depois de ver as caras, um pouco a linguagem corporal e verbal do Xabi Alonso na coletiva de imprensa, inclusive, poderia ir além e dizer que até ele mesmo sabe que é difícil de resolver. É difícil de resolver. A gente está falando no condicional, tá? Este vai ser um vídeo em que a gente se coloque nessa possibilidade. Eu não quero, porque depois, enfim, isso aqui fica cheio de comentários. De gente que... Quer dizer, vocês podem opinar, beleza, mas o lance de, quer dizer, assumir que eu estou garantindo que isso está acontecendo, tá? Já estou fazendo aqui um aviso de que isso não é assim. Vamos entrar em o condicional. Porque é provável que aconteça, mas talvez não aconteça. Agora, todos os inputs que agora estão na moda, a palavra faz a gente pensar que isso está acontecendo, nos fazem pensar que isso esteja acontecendo, não garantimos nada. Porque eu aqui dou minha opinião com base nas informações que li e ouvi. Não estou dando informação. Tá. E convido vocês a fazerem uma reflexão também lá nos comentários. A gente se coloca nesse cenário, mas insisto. Linguagem corporal e não verbal do Xabi Alonso nas últimas coletivas de imprensa. Já não falamos mais do jogo do time, da falta de vontade dos jogadores, de que gente que está bem próxima do Vamos, que informa todo dia sobre o Real Madrid, Cortegá na época, que isso já vem de um tempinho, né? Agora vamos ler isso do Picon. Muita gente está garantindo isso, e então, claro, acabam se juntando várias coisas para não pensar que possa ser uma possibilidade bem real. Agora vamos dar nossa opinião, porque antes tem notícias hoje do Madrid. Notícias que são ruins, mas que têm seu lado meio dentro do ruim. Tem o lado positivo. Porque são só 2 semanas, o do Courtois e o do Valverde. E claro, eles perdem a data FIFA e depois, em teoria, estariam bem para a volta. Bom, o Courtois foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor longo da coxa direita. Vai ficar em observação por 2 semanas. Foi isso que acabou vazando depois. E vocês sabem como isso funciona? Primeiro, em Madrid, solta o comunicado e tal, e depois acaba vazando os prazos de recuperação. Embora não coloque isso no seu boletim médico. O lance do Valverde é por uma lesão no músculo semimembranoso da perna direita. 2 semanas, em princípio. Desculpa, para cada um eles deveriam estar. Para a volta já depois desta data FIFA. Eles ficam em Madrid, trabalhando com os físios, etc. E bom, e não viaja, um com o Uruguai e o outro com a Bélgica. Bom, boa notícia. Boa notícia é a volta do Rüdiger também. Eu acho que para depois dessa pausa da FIFA. Porque hoje em Valdebebas voltou a treinar com bola. Bom, agora que os zagueiros, quer dizer, o zagueiro Hausen não está vivendo seu melhor momento. Dá uma certa tranquilidade saber que vamos ter ele lá. Outro que também não deixava a gente muito tranquilo pelo jeito que estava jogando. Mas o mesmo que eu disse outro dia sobre o Álava. Bom, o Rüdiger tem mais credenciais, com certeza, para achar que vai render bem melhor que o Álava, né? Mas alguém ali, pelo menos alguém ali que não, acha que se a gente tem um zagueiro que agora mesmo não está entendendo nada do que está acontecendo, que é o Hausen, que eu acho que vai voltar. Quer dizer, com o Hausen, isso faz parte de outro vídeo, tá? Mas com o Hausen. Hoje eu vinha pensando, quando chegou, por exemplo, o Sérgio Ramos no Real Madrid. Também teve suas cagadazinhas, e o próprio Varane, etc. Hausen vai ser um baita zagueiro do Madrid. Tem que ter paciência, mas claro, se é o seu zagueiro titular,
Preocupa. Claro que preocupa, preocupa o momento, preocupa o momento. Por isso outros têm que estar bem preparados, entre eles o alemão e algum vocês vão ver, né? O Asensio, porra, é que o Asensio fez uma partidaça contra o Raio. Foi o melhor, se o Asensio estiver melhor. GitHubsen, garoto Asensio. Até que seja o Hausen quem esteja melhor que o Asensio. É que isso deveria ser assim. Mas claro, deveria ser assim, mas talvez não seja assim. Já vamos pro assunto Xabi Alonso, porque ele está se arriscando. Xavi está se atrevendo a fazer certas coisas que o corpo dele está pedindo. E talvez já não faça, porque a força do vestiário esteja sufocando esses impulsos. É bem provável o Xavi da Copa. Imagem a que pertence, momento a que pertence essa imagem. Isso foi durante a Copa do Mundo. Ele se arriscava a fazer muita coisa, tentava mudar muita coisa durante o jogo. E a gente dizia, caramba, esse cara, assim que vê que algo não funciona, é no time, ele muda. No meio do jogo, ele muda até o esquema. Mudava o esquema durante a partida. Lembrem-se, hein? Ele vai ter coragem de tirar jogadores que não estejam correndo, que não estejam pressionando bem, e por aí vai. Bom, pois ele fez isso sim até bem pouco tempo atrás. Acho que é a última vez que ele se arriscou com uma mudança forte, que podia trazer problemas para ele, e de fato foi assim. Foi naquela do Vinicius no Clássico, mesmo que muita gente tenha achado que não era essa troca. Mas desde então, não só porque não tenha se atrevido com o Vinícius, é que com o Mbappé nunca fez isso. Claro, é que esse é outro assunto. Jogadores com quem ele não tem coragem, ou acha que a presença deles em campo é mais decisiva que a de outros. Não, eu sempre defendi isso. Olha, o Mbappé tá fazendo todos os gols. Cara, mesmo que esteja mal, a qualquer momento pode aparecer. Também não teria sido ruim se em Vallecas ele tivesse tirado o Mbappé no minuto 80 para testar um tipo de atacante diferente, que é o Rodrigo. Para testar outra coisa, foi para isso que você ficou com o Rodrigo. No elenco não tem para outra coisa, para chegar mais na área, para cabecear, coisa que o Mbappé não faz, etc. Só que não fez isso. Depois vamos falar disso, de qual mal o Madrid ataca com o Kike Ressildo. Madridismo ao dia. Vamos nos aprofundar mais aí, cortar mais fundo no assunto futebol, mas aqui é o que eu queria chegar a isso. O Xabi Alonso já não está se arriscando, porque acha que está perdendo o vestiário. E por que ele estaria perdendo? Bom, pois são muitas informações que vão nesse sentido. Diz aqui Jorge Picon. Ele diz, acho que tem um certo mal-entendido, porque a fissura que se abriu entre alguns jogadores do elenco e o Xabi Alonso não tem exatamente a ver com o volume de trabalho. Tem duas questões que afastaram o técnico de parte do elenco, o método e as formas. Como quem diz, sim, bom, método de trabalho tanto dentro de campo como fora. Quer dizer, ter tudo sob controle. E aí, o jeito com as figuras, com as estrelas. Quer dizer, a própria estrela fica indignada com ele e os amiguinhos porque querem apoiar o colega. Isso é um câncer, hein? Qualquer time, cara, e num vestiário como o do Real Madrid, que em alguns casos tem linha direta com o presidente, isso é muito nocivo, muito nocivo. Esse clube é um clube muito particular. E agora vou com a minha reflexão de que isso deveria deixar de ser assim. A gente devia acabar com isso, mas não é tão fácil. Não muda da noite para o dia. O Madrid é assim por sorte ou por azar. O Madrid é assim por isso. Às vezes pensamos, o tempo mostrou que estávamos certos. Que com certos técnicos mais tranquilos, com mais liberdade, que não sejam tão metódicos, o Madrid também ganhou com seus vexames. Quer dizer, ganha N no ano seguinte, faz não sei quantos vexames, volta a ganhar uma Champions e um Brasileirão. No ano seguinte, seu maior rival, o Barça, te enfia 18 gols. Quer dizer, claro, é isso que a gente quer. Claro, a gente tem anos incríveis e no seguinte é tombo. Quer dizer, isso não é estabilidade, isso não é marcar ciclos. E vocês vão me dizer, porra, 6 Champions em 11 anos? Sim. Mas enfim, vocês querem me entender ou não? Quer dizer, rolo ano após ano, quer dizer, o Madrid ultimamente tem sido assim. Tem sido assim por quê? Porque não tem consistência. Chega um técnico para tentar implantar essa consistência. E vir pro vestiário, já porque não curte, né? Bom, vamos continuar lendo o Picon.
Como eu contei em algum post passado, dizem que o Xavi quer controlar tudo dentro e fora de campo. Tem jogador que fala de excesso de informação e correções o tempo todo. Por que será que isso me soa familiar? Vocês lembram do Benítez? Então, o lance é que o Benítez era um cara que sim, tinha ganhado uma Champions com o Liverpool e tal. Mas o Benítez, como jogador, não tinha sido grande coisa. É que é muito diferente. Algum vai dizer não, claro, é que o Zidane era o contrário. Talvez não fosse tão metódico, mas como jogador tinha sido incrível. É que o Xabi Alonso talvez seja uma mistura dos dois. Xabi Alonso como jogador foi incrível. 2 Eurocopas, Champions. 2 Champions League, uma Copa do Mundo, ou seja, um dos melhores meio-campistas da história do futebol para mim e para muita gente. Olha, não é um cara como o Benítez que vem ensinar o Cristiano como bater com o lado de fora do pé, como cobrar faltas. Isso não é o Xabi Alonso. Aqui ele fala, por exemplo, das sessões de vídeo longas demais. Por outro lado, ele diz que isso incomoda os jogadores, as estrelas. Isso incomoda eles. Não vai tirar o tempo que eles têm para depois postar besteira no TikTok, né? Bom, por outro lado, acham que o Xavi não está sabendo lidar bem com as personalidades do vestiário. Isso fez com que ele perdesse a confiança de mais de um figurão. E essa ideia já pegou em algum escritório. É disso que eu tô falando. Essa linha direta de alguma estrelinha com a área nobre do Bernabéu. E isso me irrita pra caramba. O dia a dia do Real Madrid é um campo minado e o Xavi já pisou em algum. Afinal de contas, estamos falando de um técnico com umas ideias que não conseguem se encaixar no vestiário. Nada de novo no mundo do futebol. A questão aqui é se o Xavi vai conseguir virar a situação. Tá ferrado também, por causa desses sinais que o Xavi passa nas coletivas de imprensa. Era claro que a gente tem um Xavi bem diferente e já vinha falando isso aqui. Nas últimas semanas a gente vê o Xavi ali meio que já não tem mais aquela vibe positiva que a gente via antes nas coletivas de imprensa. Bom, eu espero que ele consiga virar essa situação, mas não pelo bem do Xavi, galera, e sim pelo bem do Real Madrid. É o Madrid. Não dá para continuar administrando do mesmo jeito, desculpem. Quer dizer, tivemos épocas incríveis, com Zidane e com Ancelotti, que tinham igual, mandavam ver. Tinha mais flexibilidade com o elenco, etc. Mas depois a gente reclamou do que reclamou. É disso, é dessa falta de consistência, de que um Barça que você já tem na mão, passa o rodo, e no ano seguinte te dá um baile e leva o Brasileirão. E ele fala, vamos ver. Quer dizer, aqui vai ter que vai ter. Terá o poder em nível institucional que o Real Madrid tem, a economia muito melhor que a dos rivais. Que o seu rival mais direto, que é o Barça, que é um circo. O Barça é um circo. Não mostrar isso em campo, porque você tem que encher de estrelinhas. E aqui o treinador é o que menos conta. E aí? E tem que se dobrar o treinador ao vestiário e não o contrário. Mas que porra é essa? Aqui quem manda é o treinador e esses caras, se não gostarem, que se fodam. Aqui, de verdade, eu nem sei se vocês sabem, vai ter coragem de fazer isso. E é uma pena. E deveria fazer, mas não vai. Você vai entrar no Real Madrid uma vez na vida. Uma vez na vida, olha, cara, vai com tudo. Mas claro, é fácil falar isso. Tem um presidente. Que não ia ficar feliz com isso? Como assim você tá tirando minha estrela? Como assim você tá ferrando o outro? Que ainda por cima sobe lá no escritório para falar comigo porque você tá metendo mão pesada aí. Bom, não seria o primeiro treinador, Xavi, que tivesse problemas com o vestiário e conseguisse resolver, né? Já aconteceu com o Capello e aconteceu mesmo, mas é que o Florentino Pérez nunca esteve com o Capello, também digo para vocês, tá? Mas ele esteve com o Mourinho e o negócio do Mourinho acabou no fim. Como acabou? Foi uma época. A gente tem mais nostalgia do que quando estava naquele momento. A gente gostava mais, quer dizer. Agora temos muita saudade daquilo. Mas se a gente voltar àquele momento com o Mourinho, também choviam críticas e lembranças. Quando ele foi embora em 2013, a gente falou, já deu, vai embora, cara, vai logo. Algum vai dizer, não, eu não pedia isso. Bom, acho que muita gente pedia isso, né? E tem que ter personalidade para conduzir isso e suas rusgas com o presidente, claro. Mas o Mourinho era demais. Mourinho e Xavi, mesmo sendo mourinista, não é o português. Não é o português. Olha, talvez agora. Vai se jogar de cabeça e dizer, bora, vamos com tudo? Tomara, mas quem? Quem será que ele vai derrubar nesse caso? Porque esse grupinho de jogadores de futebol, quem são? Coloquem nos comentários aí. Quem vocês acham que eu posso ter minhas ideias?
Naturalmente, com quem essa via teve mais atritos? Não sei com quem ele teve o problema. Com Vinicius. Pode vir por aí? Bom. É provável. É bem provável. Mas é que, de verdade, é que é impressionante ele dizer que reclamam do método YY das formas. Como se eles tivessem que decidir qual método e quais formas, cara. Quer dizer, como se não viessem de uma temporada em que te mete 1718. Bom, eu não sei quantos foram N e o Barça na temporada passada e você faz uma temporada de merda. Quer dizer, mas o que é que eles querem? Querem voltar àquilo. O que querem? Que deixem vocês um pouquinho mais em paz. Imagino que alguém vai acabar fazendo aí como se não fossem fazer, né? Mas alguém vai acabar tomando a frente. Alguém vai ter uns argumentos e uma explicação pela qual, se for assim, insisto, volto ao começo do vídeo. Se for assim, o que parece muito provável, vão ter uma explicação e uns argumentos, né? Que talvez o presidente já saiba disso, que isso é o pior. Insistem dar a mesma importância aos jogadores que ao treinador. É que quando não existem essas hierarquias, os grupos não funcionam, a não ser que seja o Santo Chelote. Aí sim, né? Saber driblar ali um pouco a tempestade, tendo que engolir sapos, muitos sapos, mas sabendo que essa galera funciona desse jeito. Mas aí você tem que encarar uma temporada como a anterior, e aí uma boa, outra ruim, uma boa, outra ruim. E se você ganha, mas depois faz papelão? Bom, então eu entendo que o Xavi veio para acabar com tudo isso. E criar uma estabilidade não só em uma temporada, mas em várias, com bom futebol e comprometimento. De ideia, de jogo claro, de trabalho dos jogadores, de que todos sejam um só. Aqui não tem os mais importantes que outros? Sim, tem. Mas vocês me entendem? Quer dizer, buscar o benefício do coletivo e não de certos jogadores. E isso talvez não. Se tudo isso for verdade, é o que alguns querem acabar, que continue assim, né? E sempre em benefício de poucos e em detrimento de todo o coletivo. Porque com certeza nesses mutins vai ter sim. Não vai estar um Agencio, não vai estar um Brahim. Olha, vai que depois a gente se surpreende. Não vai estar. Tem jogadores que não têm, jogadores que não jogam e talvez estejam aí. Um Entrin ou um Rodrigo podem estar lá. Não sei, mas já vocês veem o tipo de perfil de jogadores que não estariam nesse mutim e os que sim estariam caso isso seja verdade. Bom, então é uma batalha que tomara que o treinador ganhe, né? Tomara que o treinador vença, porque se as estrelas ganharem, estamos indo por um caminho ruim e isso seria um sintoma de doença dentro do clube, né? Mas absolutamente, quer dizer, de clube disfuncional, vamos, tipo, o que é isso de os jogadores ganharem a batalha contra o treinador? E alguém vai me dizer, porra, não é a primeira vez que isso acontece, nem N futebol, nem N Madrid. Já, vocês querem ciclos longos de seriedade, de compromisso, de que o Madrid não faça um ano bom, outro de vexame, um ano bom, outro de vexame? Um treinador como o Xavi, me parece, né? E olha que eu já critiquei ele. Algumas decisões ou não, decisões que ele tomou ou que não tomou, em Vallecas e em Liverpool, que talvez tenham a ver com essa situação agora mesmo, diretamente, que não tenha coragem. Então espero que este período de data FIFA sirva para ele pensar, para refletir e para dizer, vamos em frente com minhas ideias. Por mais tempo que eu fique aqui, eu nessa briga, tô com um treinador. Mas se isso acontece com o Ancelotti no ano passado, que se ele tivesse visto nessa situação e dissesse, olha, eu não aguento mais esses garotos, vou ser muito mais rígido. Eu teria ficado do lado do Ancelotti, mas totalmente, tipo, como Pague Real, que descanse em paz. Ao cirurgião lá de corte, faça o que tiver que cortar. Quer dizer, é que, claro, tem que ficar sério. Você é o treinador, porra. Mesmo que ganhe menos que as estrelas do seu time, mas aqui existem hierarquias e se não forem respeitadas, insisto, caminho errado. Bom, que dê tudo certo pra vocês. Deem like se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem e, enfim, deixem nos comentários o que vocês acham. Depois a gente se vê. Tchau.